Deus abençoe você, estamos ao vivo com o programa Para Ser Feliz. Hoje com um tema mais que especial, falando sobre a família, sua identidade, sua missão, seu dom diante de Deus, diante da existência. É sempre um desafio refletir sobre a família e é sempre uma graça também encontrar na palavra de Deus, no catecismo, fundamentos tão bonitos que nos direcionam num tempo no qual parece que a gente está perdendo a referência, né? As pessoas já não sabem mais dizer o que é família, o que é certo, o que é errado, mas a palavra de Deus é sempre o norte, sempre a direção, é sempre o alicerce para a gente construir a nossa vida, para a gente entender, né, como que a gente deve viver. Vamos começar cantando e já já o padre vai refletir mais sobre isso. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, nas sombras das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família. E mesmo em meio aos maiores desafios, a nossa vida, a nossa história, o nosso coração está nas Tuas mãos. Nós confiamos em Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom poder começar cantando, professando, né, que Deus cuida de nós. E essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza. Ele cuida de nós, Ele tem o melhor para nós. Quero acolher com muito carinho esses meus irmãos de comunidade. Samuel, como é que você está, meu irmão? Tô ótimo, sua benção. Essa blusa bonita aí, camisa bonita. Da Canção Nova, gente. É da Canção Nova também, Yeshua. Yeshua. Deixa eu ver atrás, tem o símbolo da Canção Nova? Da Canção Nova. Ai, ótimo, linda demais, bonita a cor, ficou boa em Maravilha. ti. Ô padre, falando em Deus cuidar, eu notei que o senhor voltou mais alinhado da peregrinação, hein? O que você fala? Eu só tá mais alinhadão. Mais Depois magro, é? Não sei, tá mais alinhado. Eu cortei o cabelo hoje. Ah, então é isso, eu notei alguma coisa. Mas você sabe, eu cheguei da peregrinação hoje, também abraço a quem viajou comigo nesses dias, mas não é rejuvenescedor, a palavra não é essa, mas é um restaurar assim, da fé, né? Você está nos lugares santos. Eu sou muito fã não é a palavra, devoto, admirador de São Paulo Apóstolo. E eu fiz pela segunda vez, Samuel, quem está em casa, essa peregrinação, conduzi pelos caminhos de São Paulo, né? Grécia, Turquia, Roma, e foi maravilhoso. Eu já tinha ido, mas com o tempo passando a gente vai amadurecendo, né? Eu fui como padre jovem. Como é maravilhoso e como é bom você olhar a história de um santo, né? Estando nos lugares nos quais São Paulo foi apedrejado, e continuou evangelizando, assim, dá uma... Os caminhos de São Paulo? Os caminhos de São Paulo, a gente segue os caminhos. Por exemplo, eu fui em Corinto, né, onde ele escreveu a comunidade que ele escreveu aos Coríntios. Éfeso também. Fui a outros lugares ali, Atenas, né, no Areópago, lá onde ele fez aquele discurso, Atos 17. Uma curiosidade rápida. Continuam os mesmos nomes ainda, as cidades? Continua, mas a pronúncia é grega, né? É que a gente aportuguesou, né? Sim. Corinto, não, é Corintos, mas com K a pronúncia é diferente. Tessalônica é Thessalonic,
É diferente a Em pronúncia, inglês, né? TH, Hã? é meio, parece que em inglês, né? O TH do inglês é grego, na verdade, né? A maioria dos alfabetos ocidentais nasceram do grego, né? Oh, que Foi beleza. muito legal, muito boa mesmo. Eu sou muito devoto de São Paulo e dizendo, você vê a vida de um santo, você vê o vigor, a coragem, você fala, eu sou muito mole, né? Os caras morreram pela fé, você fala, não, eu preciso ser mais corajoso, eu preciso testemunhar mais Jesus, eu preciso ser mais firme, né? São Paulo é fantástico. E nós fomos também, Samuca, na casa de Nossa Senhora. Não sei se eu até fiz um vídeo, uma postagem lá no meu Instagram, você pode conferir depois. Em Éfeso, depois que começou a perseguição dos cristãos, Jesus tinha confiado Nossa Senhora a João. Então João pegou Nossa Senhora e, como a maioria dos apóstolos fugiram de Jerusalém depois da morte de Tiago, Atos dos Apóstolos capítulo 15, e ele foi parar em Éfeso, que na época era acho que, se eu não me engano, a terceira ou quarta maior cidade do Império Romano. É uma cidade enorme. E eles construíram uma casa na montanha, assim, um pouco longe da cidade, porque eles não queriam ser vistos, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos naquela época pelo imperador, por Nero, por imperador que veio antes também. Então, tinha as ruínas da casa de Nossa Senhora, só que ninguém sabia. Todavia, Santa Catarina Emmerich, aquela agostiniana que teve as visões, né? Sim. Tanto aquele filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson, quem assistiu, foi feito a partir das visões de Santa Catarina Emmerich, como foi a flagelação, etc. Ela teve a visão também, ela era doente, sobre uma cama, ela nunca saiu ali da Alemanha. Ela teve a visão do lugar onde eram os resquícios da casa de Nossa Senhora. Um padre francês, depois da morte dela, foi lá e achou tal e qual, perfeitamente. Nossa. E ela ainda descreveu na visão que dava para ver uma ilha de cima da montanha. De cima da montanha você vê a ilha assim. É fantástico. E aí depois o Papa Paulo VI foi, né, e ratificou, não, de fato aqui é esse lugar, por questões, né, de confirmação teológica, espiritual. Então a gente foi lá nessa casa, eu celebrei a missa lá. Cara, mas é um lugar de uma paz, de uma alegria. Bênção, Nossa, eu rezei por quem me segue lá pelas redes sociais, até fiz a postagem. Foi lindo. Então você está entendendo? É uma experiência de fé. É maravilhoso. O bom é que o senhor leva essa experiência para as pessoas através Claro, da claro, pela internet, agora também nas minhas pregações, tudo isso vai enriquecendo, né, nas homilias. E aproveito para convidar você, ano que vem nós vamos ter mais peregrinações, com a obra de Maria sempre, indo em peregrinação com a gente. Eu sempre gosto de dizer, eu como padre, os guias que vão, a gente não ganha R$1, gente, é tudo para manter a obra de evangelização da Canção Nova através dos meios de comunicação, também as nossas obras sociais, também manter as obras sociais, a evangelização da comunidade Obra de Maria, que tem 22 casas na África, né? Então, e quem vai com você, além de você estar ajudando, são missionários. Sou padre missionário, o Orlando Júnior missionário, o Fernando da Obra de Maria missionário também que foi. Conheço o Fernando. Então o Fernando é maravilhoso. Nossa, então foi um time de 3 pessoas consagradas ali a Deus, né, para conduzir o povo. Foi maravilhoso. No ano que vem vou conduzir 2 peregrinações, está convidado já. Maio eu vou para o Japão e Singapura. Uma peregrinação um pouco inusitada, diferente. Nós vamos conhecer a história dos mártires ali do Oriente. Vai ser uma peregrinação de cunho cultural muito forte também. Eu vou todos os dias presidindo a missa, atendendo as confissões. E nessa do Japão vai ter um dia inteiro de retiro. Se eu não me engano vai ser no Japão, justamente o retiro. Porque é um lugar que não é como a Terra Santa, que tem tantos locais santos, tem, mas não tantos. Então nós vamos ter um dia de retiro para a espiritualidade ficar lá em cima. Então maio, depois do Dia das Mães, na segunda, depois do Dia das Mães, essa é a primeira peregrinação que eu conduzo em 2026. E no segundo semestre, outubro, vai ser Alemanha, República Tcheca, Hungria e Medjugorje. Então você está convidado a vir fazer com a gente essa segunda peregrinação em outubro também, do ano que vem, começo de outubro. Mas sobretudo essa do Japão, olha, eu estou muito animado, eu acho que vai ser muito forte. Vai esgotar rápido. A gente vai ver, vai esgotar. A gente vai ver o mundo, sabe, o Ocidente a partir de outra visão. A gente vai ver como que é um continente no qual Jesus não é conhecido, não é amado, no qual eles não são cristãos, né? Por um erro de cálculo ali, porque o cristianismo chegou lá. Você vai ouvir falar muito, quem for comigo, sobre São Francisco Xavier, jesuíta, evangelizador ali do Oriente, né? Mas enfim, nós vamos perceber como que é viver sem Jesus. É uma outra visão de vida, de mundo, é muito interessante. Está convidado. Liga para a Obra de Maria, 0 operadora 12 31 86 20 55 para você viver essa experiência de fé. Agora deixa eu cumprimentar o Cleuber. Tá com a camisa do Cruzeiro hoje. Você está com a camisa bonita, hein? Ah, mas não vai ser nunca. Mas nunca. Tudo bem? Cruzeiro. Essa camisa é bonita, hein? É, legal. Parece do Cruzeiro, mas é bonita. Levanta aí para quem está em casa. Tá. Levanta aí para quem está em casa ver a sua camisa. Tem que levantar, né, Samuel? Tem que levantar. Aê, bonita, bonita. Então, o símbolo do Cruzeiro. Ah, não é do Cruzeiro, não. Não. Ele é atleticano, gente. Chamar ele de cruzeirense vai dar morte aqui, né? Só falando do Japão, só vai ao lado, bem ao lado lá onde meu cunhado mora. No Japão? Sim. Ele mora no Japão?
Ele já Ele mandou tem um cunhado nos Estados Unidos e no Japão. Tem outros Uau. lugares também, que ele não fala. Ah, é que a sua esposa tem muitos irmãos, né? Você me falou um dia quantos? Tem, são 9, né? Então vai ter irmão para todo lado mesmo, né? Um abraço, viu, Carol? Que legal, muito bom, tô animado para ir lá. Nem queria estar falando muito da palavra Japão, que hoje cedo o Brasil perdeu pro Japão, né? Uma virada que não dá para acreditar, né, cara? Ganhando de 2-0, mas a vida é assim. A vida é igual ao futebol, gente, só acaba quando acaba, né? Exato. O cara ganha de 2-0 e acha que acabou, não. Ou seja, tem que vigiar até o fim, né? A vida é assim. Vamos lá, gente. Vamos falar hoje sobre a família. O padre vai usar bastante o catecismo da igreja e também a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo do 26 até o 28. Gênesis 1, do 26 ao 28. Ouçamos juntos. Leiamos juntos, se você estiver com a Bíblia. Deus disse: façamos o ser humano. Façamos, está falando no plural, porque é uma obra da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Li aqui Gênesis capítulo 1, versículo do 26 a 28. E agora vou ler Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. 24, na verdade, 2, 24. Por isso deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos aqui o fundamento bíblico da família, né? Deus criou o homem e a mulher, não é? E lhes deu ali a autoridade sobre tudo que está na criação. Por isso que não é pecado, né, biblicamente, teologicamente falando, você matar um animal para comer, né? Se alimentar com a carne dos animais, né? De maneira idônea, claro, porque Deus colocou tudo isso para que a criação, né, também servisse de sustento para a obra, para a pérola da sua criação, que é o ser humano, né? Hoje a gente fica com uma hipersensibilidade, tem gente fazendo campanha, né, para não comer animal, mas estão a favor do aborto, matando as crianças, né? Então é uma hipocrisia que dá medo. E ninguém pode falar dessas coisas, porque onde já se viu, fala, gente, vamos ter sensatez, né? É a gente defendendo ovo de tartaruga e querendo matar as crianças, mas tudo bem. Vamos lá, claro que tem que defender os animais e proteger, não estou falando para maltratar, mas eu estou falando que a gente tem que entender que na criação existe uma ordem, né? O ser humano é a obra, a pérola da criação, é o auge daquilo que Deus criou, e Ele colocou a criação a serviço do ser humano, não para que o ser humano desmate ou prejudique o criado, né, a criação de maneira despótica, não é isso, mas o centro é o ser humano, né? A gente está invertendo a ordem, mas enfim, a família, gente, ela foi criada por Deus. A família nasce da união entre um homem e uma mulher, que Deus criou para gerarem filhos, não é? Deus os quis, Ele os criou à sua imagem e semelhança. E aqui Ele deu um elemento constitutivo, no versículo 24, capítulo 2. Então, o homem deixará seu pai e sua mãe, a mulher deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, né? Então, a família é querida por Deus, ela é a pérola da criação, mas para se constituir uma família, pressupõe-se o quê? A maturidade de saber deixar. Porque, por exemplo, eu vejo um problema muito sério hoje. As jovens de hoje, eles estão sofrendo muito, não estão amadurecendo, por quê? Porque eles não têm mais etapa nas suas vidas. Você já percebeu? Você, senhora que é mais velha, o senhor, vocês casaram, compraram móveis usados, moraram numa casinha simples, depois foi juntando as coisas juntos, conquistando junto, compraram uma outra casa, depois lá na frente compraram um carro bom. Agora o pai e a mãe que passou por isso não quer deixar o filho passar por isso, e a filha. Então o menino, antes de casar, já tem carro novo, já tem tudo na mão, não precisa conquistar, não precisa batalhar.
Então tudo é muito fácil. E ele fica dependente do pai e da mãe que fica dando as coisas. Aí o cara casa, em vez de se tornar um homem, ele casa como um adolescente. A menina como a menininha da mamãe, o menino como o menininho da mamãe. E eles não têm maturidade para deixar o pai e a mãe, para se tornar uma só carne, para deixar também a meninice, a adolescência, e para assumir a vida. Porque para você casar, você precisa ser homem de verdade, mulher de verdade. Ou seja, pessoas que estão dispostas a enfrentar a vida, a lidar com contrariedade, a lidar com chatice do outro, a lidar com problema. Agora, muitas vezes o casamento não acontece, a família não amadurece, melhor dizendo. Por quê? Porque tem muita interferência. É o pai, é a mãe, é a madrinha, é a sogra, não vai educar desse jeito. Olha, pelo amor de Deus, se o teu filho casou, se a tua filha casou, faça um favor para a humanidade, para Deus. Não seja uma sogra chata que interfere. E às vezes a sogra e o sogro, eles manipulam dando dinheiro para mandar na vida do filho e da filha. É um dinheiro amaldiçoado, me perdoe. Deixa o seu filho e a sua filha crescer. Ele não depende de você para... será que ele comeu? Ele não é burro, ele comeu sim. Você está passando frio, ele não é burro, ele vai pegar a blusa, deixa crescer. E você, homem e mulher, deixa pai e mãe para constituir a sua família. Porque quem não deixa pai e mãe, quem não deixa a meninice da adolescência, não vai ser uma só carne. Mas por isso que muito casamento não dá certo. A pessoa casa mimada, a pessoa casa egoísta, ela não está disposta a fazer um sacrifício, ela está ainda dominado pela mamãe, pelo papai, e muitas vezes é mais cômodo, né? Não ter que fazer escolha e ter sempre alguém decidindo por você. Mas se você casou, assuma a sua vida. Se o seu filho casou, deixa ele crescer. Não queira competir com a mulher dele. Você tem o seu lugar de mãe. Você não vai ser a esposa do seu filho, e você está estragando a vida dele. Então se coloque no seu lugar. Às vezes a gente fala isso, as pessoas acham que é brincadeira, mas nós como padres, o que eu mais ouço muitas vezes é sogra estragando o casamento de filha, é nora reclamando de sogra. Se coloque no seu lugar, com todo carinho. E às vezes a sogra é muito religiosa, rezadora de terço, de rosário, mas não deixa o menino crescer, destrói a família do filho, faz a vida da nora um inferno, né? Me perdoe, pessoa mal resolvida. Pessoa, sabe, não viveu bem com o marido, é carente, quer descarregar tudo isso no filho. Quer que o filho supra a carência. Deixe seu filho crescer, deixe ele bater asas. Você não percebeu que você está sendo um enrosco na vida dele, né? Enfim, Catecismo da Igreja Católica, número 2201 a 2206. A família no plano de Deus. Natureza da família, número 2201 do Catecismo. A comunidade conjugal, a família, né, o casamento, está fundada no consentimento dos esposos, né? É isso que acontece na celebração do matrimônio. Eles dão um consentimento. Eu te aceito, né, como minha esposa, eu te aceito como meu esposo. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, para a procriação e educação dos filhos. Qual é o sentido do casamento? O bem dos esposos, eles se curtirem, eles terem vida íntima, eles cuidarem um do outro. Mas não só nisso, a procriação e educação dos filhos. O casamento precisa ter filho, gente. É o fruto do matrimônio. Claro, se a pessoa não pode por algum motivo, mas tanta gente não quer ter filho, mas quer ter cachorro, prefere ter um animal do que ter um ser humano, do que concretizar, com todo respeito aos cachorrinhos que eu amo. Mas se você casou, né? O ter filhos, o abrir-se à vida, é uma condição essencial do matrimônio. Tanto que na celebração do matrimônio o padre pergunta: vocês estão dispostos a receber com generosidade os filhos que Deus vos dá e educá-los na lei de Cristo e da igreja? É uma pergunta no matrimônio. O amor dos esposos e a geração de filhos instituem, entre os membros de uma mesma família, relações pessoais e responsabilidades. Número 2202. Um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Família cristã é constituída por um homem e uma mulher. Esta disposição precede todo o reconhecimento por parte da autoridade pública. Veja bem, a união entre o homem e uma mulher, unidos em casamento, que formam uma família com seus filhos, precede o reconhecimento da autoridade pública. Isso vem antes do Estado, entendeu? Não é o Estado que diz.
Essa disposição precede o reconhecimento por parte da autoridade pública, impõe-se a ela. Isso é, não depende da autoridade civil para se constituir e deve ser considerada como a referência normal, em função da qual devem ser avaliadas as formas de parentesco. Número 2203. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de uma constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade. O marido não é maior que a mulher não é melhor que o marido, são pessoas iguais em dignidade. Cada um tem a sua função dentro da família, não é? Como a carta aos Efésios capítulo 5 diz, mas todos são iguais em dignidade, precisam ser respeitados. Não estão competindo, a mulher tem as funções que são dela, pela sua constituição, o homem que é dele, ambos são um time, né? O homem e a mulher são um time, e precisa trabalhar junto, precisa ser apoio um para o outro, cada um respeitando a sua identidade. O homem tem a sua autoridade dentro do matrimônio para as coisas que são próprias ao homem, e a mulher tem a sua autoridade para as coisas que são próprias à mulher. Para o bem comum dos seus membros e da sociedade, a família implica diversidade de responsabilidades, de direitos e deveres. Número 2204. A família cristã oferece uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial, que também por esse motivo se pode e se deve chamar de igreja doméstica. O catecismo está falando que a família pode e deve ser chamada de igreja doméstica. É uma comunidade de fé, de esperança, de caridade, sabe? Então a família é uma igreja doméstica. Por quê? Porque nela se vive a fé, a esperança, a caridade, né? Eu vou explicar mais esse termo família, igreja doméstica daqui a pouco. Número 2205. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, a família é imagem da Trindade, gente. Pessoas diversas, mas que se unem pelo amor, né? A mesma natureza entre a Trindade e o amor. Sua atividade educadora e procriadora é reflexo da obra do Pai. A família é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana, a leitura da palavra de Deus fortificam a família. A família cristã é evangelizadora e missionária. Olha só, a família cristã é preciso partilhar da oração, do sacrifício de Cristo. É preciso viver a oração cotidiana, a leitura da palavra de Deus. Por isso que a família é igreja doméstica, como disse São João Paulo II na Familiares Consórcio, encíclica fantástica. Por quê? Porque a família é uma escola de oração. É ali que o filho, a filha tem que aprender a rezar com o pai e com a mãe, tem que ver o pai e a mãe rezando. Mas a família também precisa ser uma escola de virtudes. Ali o filho, a filha precisa aprender o autodomínio, precisa aprender a prudência, precisa aprender a temperança, né? Precisa aprender a justiça, precisa aprender a caridade. O filho e a filha precisam ver o pai e a mãe sendo generosos, sendo caridosos, ajudando os pobres. O filho e a filha precisam rezar em família, precisam ver o perdão acontecer, porque o pai e a mãe são diferentes, às vezes vai ter uma briga ou outra, uma discussão, mas precisa ver o perdão acontecer, precisa ver a oração acontecer. O que se acontece na paróquia, no macro, precisa acontecer na família, no micro. Seus filhos precisam ver o altar ali, o cantinho de oração na sua casa. Seus filhos precisam ver você confessando, você comungando. A igreja precisa ser uma escola de virtudes, uma escola de comunidade, de convivência fraterna. Por isso eu hiperaconselho os casais que puderem, sabe? Eu digo por observação pastoral e por estudo. O padre lê bastante, estuda bastante. Também a área da psicologia, eu transito bastante nessa área. Olha, eu aconselho os pais a não terem só um filho quando for possível. Tenha mais, pelo menos mais um. Porque é muito bom para a criança crescer entendendo que ela não é o centro do universo. E não é por mal, às vezes quando há só um filho, ele acaba tendo tudo, todas as atenções são voltadas para ele não divide, ela não divide, ela é o centro. Depois quando casa, meu Deus, se torna uma pessoa intragável, insuportável, uma pessoa egoísta que não sabe dividir. E a escola a família precisa ser, uma escola de comunhão, de partilha, onde a gente aprende a dividir,
onde a gente aprende a partilhar, onde a gente aprende que a gente não é o centro. Então é bom ter um irmãozinho para dividir o afeto. Eu lembro meu sobrinho, ele era um reizinho, né? Quando nasceu minha sobrinha, nossa, para ele foi difícil, ele sofreu, mas como isso ensinou, ele é um gentleman com a minha sobrinha, ele trata com carinho, ele tem 7, ela tem 4, ele aprendeu a respeitar, a tratar com carinho, ele aprendeu a dividir, ele aprendeu que ele não é o centro do universo, ele aprendeu que ele tem um lugar no coração da mãe dele, assim como a irmã dele tem um lugar no coração da mãe. Ele não precisa competir. Minha irmã também fez um bom trabalho, mas para dizer que às vezes a criança criada sozinha, sabe, ela cresce muito fechada no mundinho dela, ela tem dificuldade de partilhar, tudo tem que ser do jeito que ela quer, depois casa, me perdoe, se torna um adolescente casado, sabe, egoísta, compete com a esposa, ou sente-se ofendido quando a esposa pede para perguntar onde ele foi. Mas, meu amigo, você não é solteiro. Solteiro que vai para onde quer, que anda com os amigos, na pagode. Você não é solteiro, você é casado. Você tem que dar satisfação para sua esposa, você tem que estar com ela na sua casa. Claro, se combinar um dia, eu vou com os amigos ali, ela vai com as amigas ali, que seja uma coisa combinada, mas madura, que não coloque em risco o seu matrimônio. Mas matrimônio exige amor, responsabilidade, assumir as virtudes cristãs e colocá-las em prática.